O evangelho de hoje é Lucas 6, de 6 a 11, né? Jesus já tinha estado na sinagoga, saiu, hoje retorna à sinagoga, tá? Aconteceu no dia de sábado, recordem que no dia de sábado era costume do Senhor se dirigir à sinagoga. Sinagoga ainda é hoje o local e era o local de oração do judeu, a igreja dos judeus, né? Então, onde eles se reúnem, e se reuniu na época de Jesus, onde se lia a lei em hebraico e se discutia a lei em aramaico. Então, era um dia de sábado, Jesus entra na sinagoga e começou a ensinar. Aqui não diz onde é que ele está, então procure aí qual é o contexto histórico desse texto, irmão. Entra na sinagoga, é um dia de sábado e ele começa a ensinar. Por que Jesus ensina? E ensina sentado, porque ele é o mestre, ele é o doutor. O único doutor que existe é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não somos doutores, nós temos que escutar nosso Senhor para aprender o que é que ele tem a ensinar. Quem ensina é nosso Senhor. E o sacerdote fiel, ele diz aquilo que nosso Senhor diz, né? Ele não inventa, ele explica o que nosso Senhor ensina. Quem ensina é nosso Senhor, tá? Lá na sinagoga havia alguém, aqui diz um homem, com a mão direita seca. Tem ainda pessoa que não tem o movimento nenhum com a mão direita, ou nascido assim, ou se tornou assim, né? Então, a mão direita daquele homem era seca, ele não tinha nenhum movimento com a mão. Imagine alguém nascer assim, ou adquirir uma doença, ou alguma coisa que tornou a mão imóvel, né? Imobilizada, que não pode movimentar, e secou a mão dele, secou totalmente, né? O doutor da lei, os fariseus estavam ali. Então, cada vez que é um dia que você tem um dia de sábado, Jesus na sinagoga, que ele ensina ou faz um milagre, vai ter confusão entre ele, o doutor da lei, e os fariseus, né? Então, quando você tem uma sinagoga, um dia de sábado, Jesus está lá, o fariseu está lá e o doutor da lei, vai ter confusão entre Jesus e ele. Por quê? Porque eles não aceitam Jesus. O doutor da lei e os fariseus observavam o Senhor. Quem eram o doutor da lei? Eram os fariseus. Por que doutor da lei? Porque eles diziam que conheciam toda a lei escrita e a lei oral. A lei oral era eles que criavam a lei oral. E nosso Senhor se colocou contra essa lei oral, sim. Porque eles criavam lei sem nenhum sentido. Diziam que devia pagar o dízimo da hortelã, de uma plantinha de nada, e a coisa essencial da lei, a misericórdia e a justiça, eles não faziam. Isso é um ponto. Então, eles ensinavam a lei e eles não seguiam a lei. Eram grandes pecadores, esses doutores da lei e fariseus. Todos não. Alguns eram corretos, justos. Paulo era um fariseu correto. Alguns se converteram, Nicodemo se converteu, era fariseu. Então, o doutor da lei é aquele que conhecia, era um fariseu que conhecia a lei de Israel e ensinava, né? Quando ele era sincero, ótimo. Quando não era, era um hipócrita. Criavam leis, uma série de leis que eles não seguiam. Ensinavam a lei ao povo, né? Mas eles não seguiam a lei. Eram grandes pecadores. Então, esses doutores da lei e fariseus estavam lá ouvindo Nosso Senhor, né? Foram eles que condenaram Nosso Senhor, juntamente com os saduceus no templo de Jerusalém, no Sinédrio, né? Tiveram muita discussão com Nosso Senhor no templo e o condenaram no Sinédrio, que é a reunião deles. É como o nosso sínodo atual. O Sinédrio é a reunião dos fariseus, os grandes entre eles, né? O sumo sacerdote lá tinha um que era o sumo sacerdote daquele ano, e Nosso Senhor foi condenado, que era Caifás, e tinha um outro grande sumo sacerdote, mais conhecido do que Caifás, que era Anás. Anás era sogro do Caifás. Eles condenaram Nosso Senhor. O sinédrio repleto de saduceu e fariseu.
doutor da lei, fariseu e saduceu. Tá? O doutor da lei e os fariseus, então, olhavam Nosso Senhor. Sinagoga, dia de sábado, né, tinha um homem lá doente, com a mão enrijecida, né, seca, né, e eles queriam pegar Nosso Senhor, né, para quê? Para condenar, levar Nosso Senhor para a morte. Queriam matar Nosso Senhor, até porque Nosso Senhor dizia a verdade para eles, dizia a verdade para ele e tinha autoridade. O que ele dizia, ele fazia, não era só dizer não. O fariseu só falava, falar, tem gente que fala tanto, né, não faz nada, né? É incoerente, né? Jesus não. O que ele dizia, ele fazia com autoridade. Ele curava, não é só ensinar não, curava e tirava o Satanás. Né? Fariseu curar? Ninguém. Doutor da lei tirar o cão? Não. O Nosso Senhor tinha uma autoridade que eles não tinham. Né? E a outra questão é que o povo que seguia os fariseus, saduceus não, o povo não gostava dos saduceus, porque eram ricos e roubavam o povo, né? Que era o sacerdote da época. Mas o povo gostava dos fariseus. Mas quando Nosso Senhor veio, e além de ensinar, dizia a verdade e curava, né, e tirava o Satanás, aí eles deixaram de seguir os fariseus e passaram a seguir Nosso Senhor. Daí a inveja deles, né? Quiseram condenar e condenar Nosso Senhor. Por uma inveja muito grande. Cuidado com a inveja dos outros. Então, o doutor da lei e os fariseus olhavam Nosso Senhor, observavam Nosso Senhor para ver se Nosso Senhor iria curar o tal do doente lá com a mão seca no dia de sábado. E por que essa questão? Porque os fariseus diziam que Deus criou tudo em 6 dias e descansou no dia do sábado. Tá no Gênesis. O Gênesis é a antiga aliança, agora é a nova aliança. Então, o dia do repouso para o judeu, qual é? É o domingo? Não, é o dia do sábado. Por quê? Porque está lá escrito, né? Deus criou tudo em 6 dias, começou a criar no domingo, né? Foi até na sexta, né? Domingo mais 6, né? Sexta é o 6º dia, domingo o 1º dia, e no 7º dia Deus descansa, né? Segundo o Gênesis, né? Nosso Senhor vai dizer, não, Deus não descansa não. Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Ergon é a obra de Deus. E o grande ergon de Deus, a grande obra de Deus é Cristo. Ergon em grego. Então, Nosso Senhor vai dizer, não, Deus não descansa não. Não, nem eu descanso. Eu trabalho todo dia. Aí Nosso Senhor também, no dia do sábado, curar. Pronto. Para o judeu, o fariseu, a cura era um trabalho, não podia. Então não podia curar ninguém, não podia, né? Só que eles roubavam nesse dia, né? Mas não deixavam ninguém fazer nada. Então Nosso Senhor se colocou contra eles. E eles condenaram Nosso Senhor. Aqui eles queriam ver se Nosso Senhor ia curar o tal sujeito lá. Para quê? Para condenar Nosso Senhor. Tem gente assim, né? Que fica só olhando a gente para ver se cai, né? Para condenar. Cuidado, não ser um fariseu assim não, hipócrita. Cuidado, né? Então, nesse dia, ele dizia, não pode fazer nada. Claro que pode. O dia do descanso agora é domingo. E no domingo pode curar alguém? Claro. É um dia de oração, repouso, né? Mas curar, claro. Orar, adorar, confessar. A cura é a confissão, né? Voltou, a partir de hoje, volta a confissão aí na nossa paróquia. Depois da missa tem confissão, para quem quiser, tá? E queriam encontrar motivo para acusar Nosso Senhor. E Nosso Senhor já tinha entendido que eles queriam isso? E Nosso Senhor teve medo deles? Não. E Nosso Senhor enfrentou eles? Tem gente que acha que Nosso Senhor era aquele que dizia amém a tudo. Não, isso não é Nosso Senhor, não. É o cristão calango, né? Que fica só balançando a cabeça. Nosso Senhor não era assim, não. Ele enfrentou o fariseu hipócrita. Ah, vocês não querem que eu cure não? Não, querendo não, pois eu vou curar. O Senhor enfrentou o fariseu hipócrita. Ele não se submeteu a uma lei farisaica hipócrita. Tá? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca. O pobrezinho lá que estava com a mão, né? Então, eu não vou curar alguém por
porque nesse dia Deus está descansando. Primeiro, que Deus não descansa. Segundo, que eu tenho que agir com caridade todo dia. Né? E Jesus é a caridade. Né? Conhecendo os seus pensamentos, Jesus diz ao homem da mão seca: levanta, fica aqui no meio. E fez na frente de todos. O fariseu lá atrás, olhando, ver se ele fazia algo contra a lei, né? A lei deles. Né? Hoje a nova lei é Nosso Senhor. E Nosso Senhor pode julgar a lei do Antigo, claro. Ele é a nova lei. Ele é a lei do Novo Testamento. Claro que ele julga tudo e todos. Levanta e fica aqui no meio. Nosso Senhor diz lá para o sujeito que tinha a mão seca. Ele se levantou e ficou de pé. Imagina aí a cena, né? Todo mundo olhando. Né? Se levantou e ficou de pé. Venha cá, fica aqui. Levantou e ficou. E o Senhor lhe diz então: eu vos pergunto. Só que agora ele fala com todos na sinagoga. Mandou o sujeito se levantar, ficar de pé, e agora falou com os fariseus. Ainda enfrentou os fariseus na cara dele e na casa dele, na sinagoga. Né? Eu vos pergunto, fariseu hipócrita, o que é permitido fazer no dia de sábado? Me diga aí, eu posso curar alguém? Eu posso fazer o bem no dia do sábado? Ou não? Deus está descansando, vocês estão dizendo aí. Né? O que é permitido fazer no dia de sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Posso ou não fazer o bem? Vocês que são os doutores da lei aí, vocês julgam todo mundo. Sim ou não? Falou para ele com muita autoridade. Então Jesus falou, mandou o homem ficar no centro. Falou para o fariseu e doutor da lei. E no final olhou para todos que estavam na sinagoga. Não só para os fariseus e fariseu e doutor da lei. Olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao doente: estende tua mão. Olha a autoridade, estende a mão dele enrijecida, seca. Estende tua mão, estende. O homem conseguiu estender. O homem assim o fez, né? E sua mão ficou curada. Então o fariseu dizia: não pode curar, porque nesse dia ninguém cura ninguém. E nosso Senhor diz: quem é você para dizer que eu não posso curar? Por que eu não posso fazer o bem nesse dia, se Deus é o sumo bem? Por que eu não posso curar? Por que eu não posso tirar o demônio? Por que eu não posso perdoar o pecado? Posso, eu sou Deus, mais do que você. E essa lei que vocês têm aí, quem deu foi meu Pai. Eu sou um com Ele. Então quem julga sou eu. Ele me deu o poder de julgar, fazer o que eu quero. E eu sou um com Ele. É claro que eu entendo essa lei melhor, mais do que vocês aí. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Nosso Senhor naquela hora curou aquele sujeito com a mão seca. Curou o sujeito. E se colocou contra o fariseu e o doutor da lei. Eles ficaram com muita raiva. Quem? O doutor da lei e os fariseus. Começou então a briga entre eles. Já tinha começado, né? Na sinagoga passada, aquele relato de Lucas 4. Né? E começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Então começaram a armar uma trama para condenar Nosso Senhor à morte. Por que Nosso Senhor foi condenado à morte? Porque se colocou contra os fariseus, os doutores da lei, e contra o Sinédrio de Jerusalém, que era a autoridade deles, da igreja da época, da igreja dos judeus. Todos esses fatos, somados à inveja que eles tinham de Nosso Senhor, né? O povo deixou de seguir a eles, fariseu, passou a seguir a Nosso Senhor. Né? Nosso Senhor se colocou contra os sacerdotes do templo de Jerusalém, que ganhavam muito dinheiro com aquele comércio lá. Ele expulsou aqueles que vendiam coisas lá no templo e que davam dinheiro aos saduceus. Então, Nosso Senhor se colocou contra os dois grandes grupos religiosos. Tinham 5 grandes grupos. Ele se colocou contra os 2 maiores, saduceus e fariseus.
compunham o Sinédrio. Além disso, tinha os zelotas, que lutavam pela libertação de Israel, política, né? Tinham os herodianos, né? Que eram aqueles judeus que eram partidários do rei Herodes, que era judeu. E tinha os que viviam lá em Massadá, né? Os essênios viviam no deserto, né? E em comunidades fechadas, aguardando o final dos tempos. Tinha os essênios, zelotas, herodianos, fariseus e saduceus. Os maiores eram os fariseus e os saduceus. Esses que condenaram nosso Senhor à morte. Então, posso fazer o bem no dia de sábado, qualquer dia. Tenho que fazer. E nosso Senhor não se submeteu a uma lei judaica ultrapassada, ele que é a nova lei. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima.